Olá, bom ter você aqui comigo no meu canal Tânia Zarpelão, e hoje eu vou falar do tema mudança. A mudança nem sempre é simples, também não é tão complexa. Tudo depende da forma como nós olhamos para ela, como lidamos com ela. Por isso, o tema vai ser uma perspectiva positiva para o novo, porque a mudança é sempre algo novo, sendo que você queira, que você de repente buscou por aquilo, ou algo que foi uma surpresa na sua vida. Então cabe em todo e qualquer momento o que eu vou dizer, o que eu vou comentar com vocês aqui. E principalmente, o que eu quero ressaltar é que o que eu vou comentar não é só no âmbito profissional, é a mudança na vida. Então tudo que eu vou falar aqui serve para você usar no seu trabalho, família, relacionamentos sociais, enfim. Você pode usar os conceitos que eu vou passar aqui em todo e qualquer lugar, porque a mudança está em todos os lugares, não é verdade? O que eu vou passar aqui também, se você achar bacana, interessante, dá um like, que é muito importante, isso para todos os canais, não só o meu, não é verdade? E principalmente compartilha com pessoas que você acredita que o conteúdo que eu vou estar compartilhando aí com vocês realmente possa ajudar as pessoas de alguma forma. O meu canal, Tânia Zarpelão, ele tem um foco um pouco mais profissional, com exceção desse tema de hoje, que eu vou estar aqui conversando com vocês. Eu trabalho muito com lideranças, com equipes, comunicação, com palestras online e também presenciais. E também sou coach e mentora. Daqui a pouquinho eu vou passar um slide onde eu vou detalhar um pouquinho mais quem sou eu. Mas eu percebo que no decorrer da minha vida, no decorrer dos meus trabalhos, o que mais atrapalha as pessoas justamente é esse tema. Quando você tem que mudar a forma de trabalhar, quando você tem que mudar de uma casa, quando você tem que mudar de um relacionamento, quando você precisa mudar. A mudança, ela gera um certo desconforto. Então é sobre isso, no detalhe, que eu vou estar aí conversando com vocês. Mas antes eu vou me apresentar um pouquinho. Então eu sou Tânia Zarpelão, eu sou socióloga de formação, de graduação, eu sou pós-graduada em jogos cooperativos pela Universidade em Santos, chamada Unimonte, aqui em São Paulo. Eu sou aqui do ABC Paulista, sou de Santo André, mas fiz cursos em lugares aí diferentes. Eu sou palestrante, com treinamentos na linha comportamental desde 1985, então faz um tempinho bom aí que eu já estou conhecendo o país, trabalhando aí com diversas pessoas, conhecendo muita gente, trocando muito principalmente, Eu sou coach desde 2002 e sou mentora desde 2012, sempre com foco em lideranças, tá? Só para entenderem um pouquinho quem eu sou. Eu sou especialista em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, sou formada em dinâmica de grupos pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira das Dinâmicas de Grupo, que a sede é no Rio Grande do Sul. Sou executiva e alfa coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Eu também sou instrutora do programa Liderança Gerente Minuto, uma formação que eu fiz há muito tempo atrás, em 89, se não me engano. Eu sou praticante de PNL pela Contínuo. PNL é Programação Neurolinguística. Sou coautora do livro Gestão do Tempo e Produtividade. Meu tema foi a importância do líder no planejamento e desenvolvimento das equipes. Por mim já passaram até o momento mais de 31 mil profissionais em treinamentos. E já também acima de 270 empresas já conheceram aí nesses anos todos aí os meus trabalhos. E também eu sou empreendedora no segmento de saboaria, e perfumaria. Um outro segmento que eu atuo, comecei como hobby e hoje em dia eu também trabalho aí com páginas na internet, comércio eletrônico, E onde esse hobby passou a ser também um negócio. E é mudança, Mudança em tudo. Então eu tenho um conhecimento interessante, aí vou estar compartilhando isso com vocês. Qualquer dúvida, de repente, da minha fala, alguns questionamentos, por favor, utilizem aí os comentários para que eu possa estar atendendo vocês de alguma forma. E esse slide que eu estou mostrando para vocês, ele é bem interessante.
A primeira vez que eu tive contato com a frase, eu fiquei muito intrigada, feliz com o conteúdo que ela passa. Porque, olha, a mudança é difícil no começo, ela é confusa no meio e é linda no final. Olha que forma interessante de olhar para a mudança. Então, ela é muito difícil no começo porque normalmente a gente não espera aquilo. Quando a mudança ela não é planejada, porque quando ela já é planejada, já gera um certo desconforto. Quando ela não é planejada, então aí a coisa fica confusa, né? Então ela se torna muito difícil porque a gente acaba se assustando. O que vem na nossa mente, nas emoções que nós temos? Medo. Medo de não dar certo. Medo de, como se diz, não ter conhecido. Você tinha um caminho melhor, de repente foi para outro, e você acaba como se fosse uma revolta interna. Fala, poxa, por que eu não fui para lá? Porque, né? Então, assim, gera muito temores por essa dificuldade do não entendimento daquela mudança, daquela situação nova. É a famosa frase, né? Sair da zona de conforto. Então, sempre vai gerar confusão, angústias, medos, ansiedades, roer unha, puxar cabelo. Então, tem várias formas que as pessoas reagem aí numa mudança. Alguns, infelizmente, até para depressão, dependendo quando ela é muito pesada, quando mexe com toda uma estrutura, não só com você. O meio dela é confuso. Por que é confuso? Porque você não entende o que está acontecendo, né? Poxa vida, por que isso? Você começa a questionar algumas coisas. Era tão bom antes, por que eu não fiquei onde eu estava? Por que eu vim para cá? Então, de novo, o temor, sempre né, o medo está ali presente. E é muito confuso. E você precisa lidar com isso. E a forma como você lida com isso é que é o X. Qual que é o seu controle emocional? O quanto você de verdade quer o melhor para você e para aqueles que estão à sua volta. Então a gente precisa analisar. Quando você está no meio de uma confusão, que ela é confusa, a mudança, não é uma confusão, né? A mudança é confusa. Quando você está nesse meio, nesse momento, é uma hora que a gente tem que parar. Respirar de verdade e analisar o que acontece. Tem um exercício, uma técnica, na verdade, no coach que é bastante utilizada, que são os ganhos e perdas. Então, eu estou na situação, a situação está aqui, já estou vivenciando. O que eu ganho e o que eu perco nessa situação? Se você pudesse fazer isso antes, seria melhor ainda, mas muitas vezes não dá, a mudança chegou. Né? Então, o que eu ganho e o que eu perco? Então, o que eu ganho se eu continuar nessa situação de mudança? O que eu ganho se eu não estivesse nessa situação de mudança? Né? O que eu perco se eu continuar nessa mudança? O que eu perco se eu não continuar nessa mudança? Olha que parece estranho isso, não? Então, o que eu ganho se eu continuar com a mudança? O que eu ganho se eu não continuar com a mudança? O que eu perco se eu continuar com a mudança? O que eu perco se eu não continuar com a mudança? Seria desistir, né? Parece igual, mas é diferente. Então, essas 4 perguntas, quando respondidas de forma racional, não emocional, sem emoção, tentar parar e vamos refletir o que acontece. Você começa a analisar. Você vai pôr numa balança o quanto aquilo vai ser bom ou não para você. E aquilo que não for bom para você e não valer de verdade a pena a mudança, aí você pode mudar o seu caminho para uma coisa melhor. Mas, às vezes, existem algumas perdas que nós temos numa situação de mudança, que mesmo ela sendo dolorosa, mesmo assim vale a pena você continuar. Então é essa análise que nós precisamos fazer. E para isso a gente tem que parar e nesse momento de confusão, entender o que está acontecendo, fazer uma análise racional. Isso é um exercício que parece muito simples, mas ele é até complexo, né? Porque você tem que sair daquela emoção e analisar de verdade o que está acontecendo. A partir daí, analisei, percebi que embora eu vou ter um pouco de dor, embora vai ser difícil, vale a pena continuar na mudança.
Então, quando você tem esse tipo de raciocínio, essa análise que você faz da mudança, ela se torna linda no final. Por que ela se torna linda no final? Porque você analisou o que acontecia, pesou os pontos e foi em frente, sem se tornar vítima de uma situação. Porque o que acontece nas situações de mudança, qual for a situação, principalmente quando não parte de nós a mudança, às vezes ela é imposta por algumas situações, nós nos pegamos numa situação de vitimismo, nos tornamos coitadinhos do planeta. Então isso é extremamente desfavorável para você e para quem está em volta, porque quando você não está bem, todo mundo é contaminado com o seu mau humor, né? Isso não é nada bom. E aí, por que eu usei a borboleta, né, como exemplo, né? Porque da lagarta, a lagarta se torna uma borboleta. Um desses dias, uma amiga me passou pelo Telegram um vídeo de uma borboletinha. Ela conseguiu pegar a borboleta numa folha, essa borboletinha, esse casulo, né, se rompendo e a borboleta saindo. Gente, é tão assim solitário, né, que a borboleta ela nasce só. É o momento que eu parei para olhar, eu olhei várias vezes o vídeo. Aliás, eu nem sei se agradeci por ela ter compartilhado isso com um grupo, nesse grupo do Telegram, no caso. A borboleta ela saiu do seu casulo e ela tentava andar numa folhinha seca e ela não tinha forças nem nas perninhas e nem tampouco nas asas, porque ela precisa de um tempo, parece-me que tem que secar as asas para ela conseguir alçar o seu primeiro voo. Então a pessoa ela está sozinha, a borboleta está só fortalecendo a musculatura, vou chamar, nem sei se é musculatura, me perdoem se de repente estou viajando, né? Fortalecendo a musculatura das asas, da perninha, para poder fazer o seu primeiro voo. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Não, mas a natureza fez assim, independente se é natural, se a natureza torna isso muito mais simples do que na verdade para nós é, porque nós precisamos de alguém para nos ajudar quando nascemos, né? Com certeza ela saiu de uma situação de casulo, né? Estava ali protegida e de repente teve que ir para o mundo voar, né? Então, mesma coisa, difícil no começo, extremamente confuso onde eu estou, né? Que planeta é esse, o que é isso, até uma hora que ela sai para o voo dela. E esse sair para o voo é o grande X. Aliás, a borboleta vai nos acompanhar aí nos próximos slides. Aqui eu tenho a evolução padrão da mudança. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Toda e qualquer mudança, essa frase eu vou repetir várias vezes também, ela tem um padrão comportamental. O que é esse padrão comportamental? Eu tenho aqui a linha do tempo, tá? Essa linha do tempo é a linha horizontal, eu vou falar sobre ela ao final desse slide. E eu tenho a linha das reações emocionais, tá bom? Que vai desde a passividade, a minha setinha aqui, até o ativo. O que é isso? A reação emocional passiva é aquela reação emocional da neutralidade. Você fala com a pessoa, bom dia, a pessoa te olha assim meio que morta, sabe? Bom dia. Não tem energia, né? A pessoa chega, quando ela fala, você fala assim, oi, bom dia, tudo bem com você? Tá? Olha que dia lindo, a pessoa só se for para você. Sabe aquela coisa, fala, meu Deus, reação emocional lá embaixo. Energia nenhuma. Isso é uma reação emocional passiva, né? A reação emocional ativa, lá em cima, nesse gráfico aqui, né? A reação emocional ativa é quando a pessoa, de qualquer forma, ela demonstra a sua emoção. De que forma que ela demonstra a sua emoção? Com raiva, com alegria, tristeza, tudo no extremo, quando a gente percebe o que a pessoa está sentindo. Você fala bom dia, ela fala bom dia, né? Ela dá gargalhada, ou ela briga, enfim, a reação emocional está sempre lá em cima. Então, isso são os extremos. Nesse exemplo que eu vou passar para vocês aqui agora, nós temos aqui no gráfico, bem pertinho da letra E aqui, onde nós estaríamos, uma reação emocional nem ativa nem passiva. Estamos ali no meio, né? E eu vou
criar uma historinha bem simples aqui para explicar essas reações emocionais que vocês vão perceber, porque esse vai e vem todo aqui no gráfico, né, para setinha para baixo, setinha não, né, linha para baixo, linha para cima, são o vai e vem das reações emocionais que nós todos, seres humanos com emoções, apresentamos em situações de mudança. Então vamos lá. Então a primeira reação aqui, anúncio da mudança. Então, você estava tranquilo no seu trabalho, ok? Nós estamos agora em maio de 2021, ainda estamos nesse momento agora em pandemia no mundo, né? E você está na sua casa trabalhando em home office, ok? Você está ali trabalhando bonitinho e de repente a sua chefia entra em contato com você e diz assim: olha, a partir de hoje o horário de trabalho que você vem fazendo na sua casa vai mudar. Então, a partir de agora, eu preciso que você esteja já disponível para nossas reuniões em home office a partir das 6 da manhã. Entre 6 e 10 nós vamos ter umas 2 reuniões, depois nós vamos ter um intervalo para almoço, depois novamente nós vamos ter uma reunião a partir das, sei lá, meio-dia e até às 13. Então, vamos ter várias aí intervenções com várias áreas da empresa. Esse vai ser o padrão a partir de agora, né? A partir de agora. Aí você fala, primeira reação que nós temos, imobilismo. Você fala assim, não, será que essa pessoa falou isso mesmo? Aí vem a negação logo em seguida. Aí você fala, muito estranho isso, não é possível, não, o chefe tá meio louco, não, ele não falou isso, não é isso que ele está dizendo. Não é possível, 6 da manhã, ele sabe dos compromissos que eu tenho, das dificuldades que eu tenho na minha casa, imaginando que você tem algumas dificuldades no seu ambiente familiar, tá bom? E você fala assim, não é possível, você começa a negar aquilo que acabou de chegar para você como informação. Aí você percebe que, na verdade, aquilo é aquilo mesmo, foi aquilo que ele falou, ele não estava enlouquecido, aí você começa o quê? Ficar com raiva. Então, a sua reação emocional, ela vai lá para cima. Então, a sua reação emocional fica ativa, você fica com raiva. O que esse líder pensa? Como é que ele fala? Já impõe dessa forma a mudança de horário. Na atual situação que nós vivemos, sendo que eu estou em casa, não tenho todo o espaço, nem esses horários, são os horários que nós já havíamos conversado anteriormente, não daria, tá? Estou criando aqui. E logo em seguida você vai para oposição. O que é a oposição? A oposição é quando você, de alguma forma, vai conversar com o outro para se opor ao que foi falado, né? O que é se opor? Você liga para sua liderança, ou manda um WhatsApp, ou manda um e-mail, enfim. Olha, eu não concordo, eu tenho tais dificuldades, não é possível ser dessa forma, que você se opõe de alguma forma àquilo, para que você, de alguma forma, volte à situação anterior, ou seja, já que vai haver uma mudança que seja mais favorável a você. Então, se opõe. Eu sempre brinco nos treinamentos que eu falo que a raiva e a oposição é fácil perceber nos movimentos grevistas, é auge das reações emocionais, né? Bem, você ligou, conversou com a sua chefia, não adiantou. É esse horário mesmo, não vai ter jeito, né? Já foi decidido pela cúpula da empresa, pronto, aí você vai para lá embaixo. Você vai para o que a gente chama de depressão. Essa depressão que aparece aqui não é uma depressão clínica, eu chamo de clínica, me desculpe os terapeutas, psicólogos, não é isso. É uma depressão, eu chamo de organizacional até em alguns sentidos, né? Porque você fica chateado com a situação que lhe foi imposta. É aquele momento da confusão, da mudança. Então você fica depressivo, você fica chateado. Você se sente às vezes desprezado porque você questionou e não foi ouvido. Você fica mal, fica questionando inclusive a empresa, até onde vale a pena fazer o trabalho que você vem fazendo, ninguém respeita o seu ambiente, o que você precisa fazer, as dificuldades que você encontra. Então, a gente fica mal, né? Então, ok. Aí logo em seguida, a gente começa a testar, passa-se o tempo, a gente começa a testar aquele novo momento e até uma hora que a gente aceita. Quando nós aceitamos, se você olhar aqui essa última bolinha, né, da aceitação, ela está muito próxima da reação emocional quando você recebeu o anúncio da mudança.
A aceitação não quer dizer que você concordou com a mudança, no caso aqui foi imposta, mas que você entendeu, né, o fato, você compreendeu, né, não é confortável, tá, mas você entendeu e tudo bem, você está acordando no horário que tem que acordar mais cedo, tá participando das reuniões e vida que segue. Né? Então, esse gráfico ele mostra como que se dá a evolução. Né? Nós vamos desde uma reação emocional passiva até ativa e vai desce, sobe, desce, sobe. Bem, se fosse uma notícia positiva, benéfica para você, as reações emocionais também seriam iguais. Então, vamos supor que alguém fala assim, olha, eu vou te dar uma viagem de presente. Daqui a 10 dias você vai para algum lugar legal. Nós estamos aqui em São Paulo, por exemplo, você vai para o Pantanal. Você ganhou uma viagem para o Pantanal, um lugar que você queria muito ir, que lá é maravilhoso, pá, ok. Você vai ter as mesmas reações emocionais, quer ver? Olha, você está ali tranquilo, alguém fala assim, olha, você vai para o Pantanal, você fala, pô, meu, não acredito, jura? Imobiliza, leva um susto e começa a negar, nossa, eu vou ganhar a viagem para lá? 10 dias, que interessante, né? Tudo, acabei não falando, mas assim, tudo pago, só que não tem acompanhante, você vai sozinho, tá bom? Homem, mulher, vai sozinho. Aí, você acaba tendo uma raiva, você fala, poxa, mas daqui a 10 dias, daqui a 10 dias eu não posso, daqui a 10 dias eu tenho um evento para participar, eu tenho uma reunião, meu filho vai nascer, vou casar, sei lá, né? Então você fica com raiva, porque o momento que chegou aquela coisa tão bacana para você, é o momento que não é adequado, que exatamente daqui a 10 dias você não vai poder usufruir daquilo que tanto você queria. Aí você começa a se opor. O que é se opor? É quando você vai negociar. Quem sabe você consegue, né, adiar um pouco mais essa data, que ao invés de ser aqui a 10 dias, sei lá, daqui a 20 dias, 30 dias, né, você vai se opor no sentido de tentar, é uma negociação. Aí você vai lá conversar, não consegue, né, aí você, ou até consegue, ok? E aí você tem depressão. O que é depressão? Se você conseguiu é porque você, embora você tenha conseguido, você não vai poder levar alguém que você gostaria de levar com você porque não está nesse pacote do presente. Né? Então você, poxa, vou ter que ir sozinho. Ou como eu vou falar para fulano, não, como se diz, marido, ou esposa, ou namorado, enfim, que você não vai poder levá-lo junto nesse benefício. Então fica meio chateado nesse sentido. Ou porque você até foi, você tentou negociar e não conseguiu. Então assim, sabe, é o momento que você... Ou você gostaria de levar uma mala, uma vara de pescar muito interessante e tal, e você não vai ter grana para isso, enfim. Aí são vários fatores individuais que acontecem. Até uma hora que você testa e você aceita que eu, poxa, vou pegar minha malinha e vou para lá ou não vou para lá. Né? Então, nas reações emocionais positivas, seja notícia positiva ou seja uma notícia negativa, as reações são as mesmas. Bem, por que eu falei isso? Ele demora um pouquinho esse gráfico, mas é importante para você entender. Independente da notícia seja positiva ou seja negativa, o grande X é o tempo. Essa linha do tempo aí que é a horizontal aqui. Por quê? Quanto maior é o tempo que nós ficamos nessas reações emocionais, né? Eu tô abrindo aqui o gráfico, né? Nós ficamos muito tempo na raiva, na oposição, na depressão. Quanto maior esse tempo, mais difícil, mais dolorida é a mudança. Quanto menor é este tempo, né, de você passar por essas reações emocionais, quanto menor o tempo, mais fácil vai ser essa aceitação, menos dolorido, né, vai ser o fato se ele for negativo. Então, como fazer para que essa evolução do padrão da mudança, né, para que essa evolução padrão da mudança, ela seja no tempo pequeno? Você precisa, se você for a pessoa que for passar a informação para o outro, se preparar muito para fazer o anúncio da mudança perfeito. O que é ser perfeito? Eu vou falar para o outro que vai acontecer algo que vai mudar alguma coisa. Né? Então, quando eu for passar essa informação para o outro, eu tenho que estar preparado, eu já tenho que ter aceitado, eu já preciso ter aceitado a mudança. Quando eu já aceitei a mudança, eu já entendi, ou seja, já passei por todos os momentos ali
da evolução padrão, das reações emocionais, né? Passei por todos eles, então eu já aceitei, eu vou ter facilidade, na hora que eu dou anúncio de uma mudança para alguém, de entender as reações emocionais que esse outro vai ter, porque eu já passei por essas emoções. Agora, assim, e aí o tempo vai ser pequeno. Agora, quando eu não me preparo para passar uma informação para alguém, quando eu vou falar sobre uma mudança, e vou dar a notícia na raiva ou na depressão, aí eu vou com a minha emoção passar uma informação para o outro. Como eu estou com a emoção muito negativa, ou muito alegre até, ou muito depressiva, né? Quando eu não tomo esse cuidado do meu autocontrole na hora de passar uma informação, eu vou passar para esse outro, seja quem for essa pessoa, essa emoção negativa ou exageradamente positiva. E aí eu vou interferir na emoção do outro, porque o outro vai demorar muito, às vezes, para aceitar essa mudança. Então, a evolução padrão da mudança, ela mostra o quê? Que todos nós passamos pelas reações emocionais, seja qual for a mudança. E cabe a você, que é a pessoa que vai passar essa informação para o outro, tomar o devido cuidado para que essa mudança seja menos traumática, né? E para isso você precisa se preparar para anunciar a mudança de uma forma correta, e isso quer dizer que você precisa passar, né, a informação na hora da aceitação. Então, primeiro entenda para depois passar a informação para frente. Agora, resumidamente, é isso. Na minha experiência como coach e mesmo como nos momentos onde eu fui líder, eu percebi que sempre os grandes problemas acontecem. Não vou dizer que é 100% porque eu posso estar generalizando, né? Mas assim, a maioria das vezes, quando os problemas acontecem, quando os conflitos começam a existir nos grupos, é quando existe esse não cuidado na hora de você passar uma informação para frente. Então, quanto maior o cuidado, menos traumático é a mudança. E lembre-se, quando você passa uma informação para outro, seja para o filho, para o marido, para o funcionário, para o amigo, quando você não tem um cuidado na hora de passar uma informação que vai gerar uma mudança, você é o responsável, né? Então você é o responsável pelo desconforto que o outro vai ter, porque você não teve o cuidado e às vezes nenhum respeito para com o outro, né? Como que essa pessoa vai receber a informação? Então, se te fez mal, né? Se não te fez bem, não vai fazer por outro também. Então respira, se controla e passa a informação na hora certa. E aí existe um outro ponto interessante na mudança, que é a transição da mudança. Existem 3 pontos que também são importantes serem observados quando nós estamos em situações de mudança. A primeira é quando acontece uma mudança, né, existe o término. O que é o término? O término é quando acabou. Então, existiu uma situação e ela não existe mais, daquela forma que você estava acostumado. Então, o término é o primeiro ponto da transição. É o momento do desconforto forte. O segundo momento é o chamado de zona neutra. A zona neutra é a zona da confusão. De novo, lá do nosso primeiro slide. É quando tudo acontece, é a hora que você quer voltar para onde você está, você quer voltar para a situação anterior. Mesmo se ela não fosse tão boa, mas você conhecia, né? Eu conhecia a situação. Ela não era confortável, mas eu conhecia. Então, é a hora que você começa a questionar tudo. Você mudou de empresa, por exemplo. Você, de repente, pediu a conta numa empresa para ir numa outra. E não é que quando você chega lá, você fala assim, ai, o que eu estou fazendo aqui estava tão bom lá. E agora, eu estou aqui, não está legal. Porque é aquele momento de adaptação. Então, a zona neutra é o momento que você está se adaptando ao novo. E como você não conhece, é desconfortável. De novo, lembra dos ganhos e perdas que eu falei agora há pouquinho? É uma hora de você fazer esse exercício. Né? Outra pergunta, por que eu estou tão incomodado com a situação atual? É importante, aí você olha para o lado e vê pessoas que estão muito bem, elas estão vivenciando a mesma situação que você, estão ótimas.
alegre, conversando e tal, você é negativo ali, né? Tô indo só pro lado negativo, tá, gente? Porque eu tô falando aqui que é uma perspectiva, um olhar diferente para a situação. Eu já vou mostrar alguns pontos interessantes aqui que você precisa fazer. Então você começa a olhar para o lado e ver que as pessoas estão bem e você fala assim, não é possível, todo mundo bem, só eu que não estou achando legal, só eu que tenho essa visão. E às vezes a sua visão pode até estar certa, mas em muitos momentos, quando você tem um grupo que está muito bem, você acaba estando equivocado. Por quê? Porque você continua preso ao passado. E esse preso ao passado nos atrapalha pra caramba. Por exemplo, o término, que é o primeiro momento da transição, é o momento onde nós vivenciamos o que é chamado também de luto. Então, quando você perdeu alguma coisa, seja uma pessoa querida, seja um amigo, seja um trabalho, seja uma casa, um bem material, né? Uma perspectiva, um objetivo, enfim, terminou. Né? Então, aquilo por algum motivo acabou. Então, nós temos que viver esse luto. E nós vivemos esse luto entrando na zona neutra, que é tentar entender esse novo. Por isso que é muito confuso. E nós precisamos analisar isso. A análise deste novo é um grande exercício. Quando você para de novo de ser vítima, para de se achar o coitadinho ou a coitadinha, para de achar que estão pegando só no seu pé, para de achar que você de repente não é merecedor, que é um outro sentimento também complicado, quando você não se julga merecedor de uma coisa nova, diferente, interessante. Isso acontece muito, são os sabotadores internos. Né? Tem uma outra tem um outro ponto que é o síndrome do impostor ou da impostora. Quando você não se acha digno de ter aquilo. Tem pessoas que elas saem de uma empresa, são contratadas em outra empresa, num trabalho bacana, com um salário ótimo, e a pessoa começa a se achar não merecedora. Então ela começa a se auto-sabotar. Quer voltar em uma outra situação. Você pode falar, não, é impossível alguém pensar dessa forma. Pensam, tem muitas pessoas que não se acham dignas de algumas coisas, por várias crenças aí, valores da vida. Não é o caso nesse momento, mas existe isso. Então se avalie. Será que nessa situação nova que eu estou vivendo, que eu estou olhando só para os pontos negativos, eu tenho que olhar para essas pessoas que estão à minha volta e ver o que elas encontram de bom que eu ainda não percebi? Saber isso, você vai falar com pessoas, né, que efetivamente conhecem a empresa, conhecem o lugar e que estão muito bem com aquilo, e pergunte para ela, poxa vida, o que você vê de tão interessante aqui? Não é tão complexo isso, mas você precisa sair e se movimentar e parar de ser vítima e ir atrás das coisas boas para você. E aí nós temos o reinício, que é o terceiro ponto da transição da mudança, que é quando você dá aquele grande pulo, né, aquele grande salto, é quando você percebe que aquilo vai ser bom para você, de alguma forma, e você recomeça. Sem olhar para o passado, sem querer voltar para o passado, porque o passado ele passou. Não há como. O tempo ele vai para frente. Tem pessoas que elas continuam com o pensamento lá no passado. Isso faz um mal danado para você. Você pode lembrar do passado como uma recordação boa, positiva, né? Trazer aquilo, tudo que você viveu como exemplos positivos e negativos, né? Aprendizados que você teve na vida. Mas não querer voltar para aquilo, não tem jeito, passou. E quando você consegue perceber que aquele momento que você vive é bom, que tem coisas positivas, que tem pessoas à sua volta que querem te ajudar, que podem te ajudar, que estão com você, que o ambiente de trabalho é bacana, que a empresa é legal, que a nova casa é boa, que os filhos cresceram e você tem um novo momento para a sua vida, enfim, são mil coisas. Quando você começa a olhar de uma forma positiva para aquilo, você começa a ter um reinício aí bem bacana, você vira a página. E agora eu vou falar do comportamento padrão. Comportamento padrão, o que seria, né? Então vamos imaginar uma situação com uma liderança, uma empresa, tá bom? Então você tem uma situação, então a liderança, a sua chefia está insatisfeita com a entrega de um trabalho que ele pediu, né? Vamos supor aí um relatório, tá? E aí qual que é o seu sentimento? Então a chefia chegou e falou mais ou menos assim, olha,
estou muito insatisfeito, o relatório que você me entregou não está bacana, você sempre não tem muito cuidado na hora de entregar fora do prazo, então faça de novo. Vamos imaginar que a liderança falou desse jeito. O seu sentimento ele acaba sendo muito de tristeza, de chateação, às vezes de indignação, às vezes também pode ser de raiva. Enfim, você tem um sentimento, né, que não necessariamente você tem um comportamento onde você demonstra esse sentimento para o outro. Então você teve o sentimento negativo em relação à situação e ficou com ele. E nesse seu comportamento, como você não manifestou o seu sentimento, você acaba pensando assim, esse líder vive pegando no meu pé, né, nunca está satisfeito com nada, então você tem um pensamento muitas vezes de vítima. E esse comportamento, né, que você teve de não manifestar isso para a liderança, junto com o sentimento de vítima, faz com que você tenha um resultado muito negativo para você. Você não se sente bem, você não fica bem com você mesmo, né? E você, não tendo esse sentimento positivo com você, você confirma o quê? Que você é coitado, que você é uma vítima, que todo mundo fica sempre pegando no seu pé. Então, tem pessoas que têm um comportamento assim, ele se repete, é um ciclo vicioso, vamos chamar assim. E esse comportamento padrão que nós temos faz com que nós tenhamos muita resistência para todo e qualquer tipo de mudança. Por quê? Porque sempre nos colocamos na posição de coitados, de vítimas, de perseguidos, de infelizes, de não merecedores, né? Então, o que eu digo para vocês? Né, que é importante para não ter esse comportamento padrão, para mudar esse comportamento padrão. Sempre quando você tem um sentimento negativo em relação a alguma situação, é importante que você se manifeste. O que é se manifestar? É você falar para o outro que gerou esse sentimento para você, como que você se sente. Então isso é uma mudança de comportamento, né? Mas quando eu mudo o meu comportamento, e principalmente quando eu respeito o outro, porque não é porque eu vou falar para o outro que eu estou chateado, indignado, me sentindo até desrespeitado em relação a alguma fala que o outro teve comigo, no caso do exemplo da liderança, mesmo eu tendo esse sentimento, não quer dizer que eu vou falar para o outro o desrespeitando, né? Eu preciso falar para o outro aquilo que eu sinto, mas respeitando o espaço, para que você não crie uma situação de conflito, porque não há necessidade. Então, para que eu quebre esse ciclo desse comportamento padrão, eu preciso automaticamente mudar o meu comportamento. E para eu mudar o meu comportamento, eu preciso perceber, né? Eu preciso perceber que o meu comportamento está inadequado. Porque senão, tudo na sua vida vai ter sempre esse ciclo. Você sempre vai ser a vítima, sempre o coitado, as coisas não andam bem e o mundo vai indo e você continua naquela posição. Mas para isso você precisa perceber que você está tendo um comportamento de vítima, de coitado. Nós temos muitos sabotadores internos, que desde a infância, isso vem, né, de uma forma ou de outra, isso vai sendo criado. Você não se acha merecedor de alguma coisa. Tem a síndrome da impostora, que você também não se acha merecedor daquilo, porque a sociedade diz que para as mulheres, algumas pessoas, claro, né? Isso não é coisa para mulher. Porque você não fica em casa, olha só, síndrome da impostora, por que eu não estou em casa com meus filhos? Por que eu estou trabalhando? Né? Então, tem alguns sentimentos, algumas sensações, algumas emoções que chegam até nós, que se você não perceber que aquilo está chegando e que aquilo está te contaminando, você vai ter sempre um comportamento padrão negativo que vai fazer com que você sempre pense daquela forma e você não sai daquele ciclo. Como que eu rompo isso? Como que eu vou romper? Eu vou ter que começar a falar. Ai, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu tenho ânsia de vômito quando você precisa começar a enfrentar isso. Olha, tem pessoas que têm crise de ansiedade, existem florais de Bach, existem profissionais especializados nisso, tem cromoterapia, tem terapia.
Gente, tem inúmeras alternativas. Quando a gente quer mudar, a gente consegue mudar, mas eu preciso querer mudar. Então, um dos primeiros comportamentos padrões que nós precisamos quebrar, né, é o querer fazer diferente. Querer fazer diferente. Então, isso eu estou mostrando por quê? Além da evolução padrão da mudança, que aquele slide anterior, onde tem aquelas variáveis, né, no gráfico, que sobe e desce do passivo para o ativo em relação à reação emocional, ainda existe o comportamento padrão que está ali nos atrapalhando. Então, ou seja, tem muitas coisas que atrapalham para que a gente mude e aceite a mudança. Mas o principal fator que nos atrapalha somos nós, que não vamos em busca. Nós temos uma tendência a reclamar muito e a agir pouco. Então, isso é que eu percebi na minha carreira com muitas pessoas que passaram por mim e claro que eu também em algumas situações. E uma forma de nós quebrarmos isso é usando a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela está diretamente ligada aos sentimentos que nós temos. Então, tem os sentimentos primários, que é raiva, ódio, amor, prazer, alegria. Então, todas aquelas emoções primárias que nós temos estão ali. E o cérebro emocional, que nós temos o hemisfério direito e esquerdo, né? O lado direito vamos dizer, da criatividade, das alegrias, e o esquerdo da parte mais racional. Isso de uma forma bem simples, né? Então, o cérebro emocional, ele tem uma força muito grande sobre o racional. Olha que coisa louca, né? As nossas emoções, elas dominam a nossa razão. Então, se alguém está passando, pisou no meu pé, por exemplo, né? Alguém está andando em algum lugar, sei lá, e a pessoa pisou no meu pé, num ônibus lotado, num trem, no metrô, sei lá. A minha reação emocional é de dor, né? Primeiro tem a dor, e é muitas vezes de raiva. Às vezes a gente empurra, o outro xinga, fala um monte de coisa sem analisar o que está acontecendo. De repente a pessoa não quis pisar no seu pé propositadamente, simplesmente ela escorregou, desequilibrou, sei lá. Mas a nossa emoção ela é maior que a razão. Tantas e quantas vezes nós falamos e depois nos arrependemos do que foi dito. Não é verdade? Então, nós precisamos ter o controle da nossa inteligência emocional, controlar os nossos sentimentos. Saber fazer uso desses sentimentos. Como que eu faço isso? O Daniel Goleman, que é o autor da inteligência emocional, um dos que percebeu, né, que existe essa inteligência, ele diz assim em algum momento lá no livro, respire. Então, puxa o ar em 5, solte o ar em 5. Respire. Quando você para e respira, 5 segundos para respirar e para soltar o ar, é como você desse uma superdosagem de oxigênio no cérebro e você acaba controlando a sua emoção, porque você não age por impulso, você não fala de repente, você simplesmente se controla. E você se controlando, você não vai agir de uma maneira explosiva, né, emocionalmente de uma forma não tão inteligente, e você vai conseguir entender melhor a situação, seja ela qual for, e vai ter um comportamento mais adequado. Tendo esse comportamento mais adequado, você vai usar a razão e provavelmente você vai conseguir falar para o outro da forma correta. No slide anterior, eu vou até voltar lá, né, quando a gente fala do comportamento padrão. Então, quando eu tenho, para eu ter um resultado melhor, para eu quebrar um ciclo vicioso de ações negativas, eu preciso usar a inteligência emocional a meu favor. Eu preciso usar a razão. Pensar, raciocinar, como é que eu vou falar com o outro? Pense, analise a situação, como que o outro é, como é que eu vou falar com o outro? Eu ir gritando vai adiantar? Não vai adiantar, com certeza, não adianta para ninguém. Como que eu vou falar? Como esse outro é? O que está me incomodando? O que eu vou falar para o outro? Então, isso é uma mudança de comportamento. Quando eu mudo o comportamento, eu vou ter uma forma mais positiva de me posicionar perante o outro. E eu vou ter resultados mais positivos com essa postura também. E aqui eu vou mostrar para vocês uma historinha, ela é longa, assim, eu vou ler para vocês, não gosto muito, mas essa historinha é legal ela ser lida. Eu vou até pôr o óculos para eu conseguir não pular nenhum ponto, tá bom? Acertar aqui o vídeo. Há uma lenda oriental que conta uma história de um homem que se tornou viúvo há muitos anos e precisava cuidar de 2 filhas. Eu não sei de que lugar do Oriente é essa história, tá bom? Não,
pesquisei e não consegui localizar, mas achei a história interessante. Que vai falar um pouquinho sobre a nossa postura, sobre a nossa forma de pensar e de agir. As duas garotas, elas eram muito peculiares, inteligentes, sempre muito ansiosas para aprender. Elas continuamente sobrecarregavam seu pai com perguntas para satisfazer seu desejo de conhecimento. Às vezes, o pai sabia responder às suas perguntas de alguma maneira, e às vezes achava difícil encontrar uma resposta apropriada para as duas garotas. Criança é fogo, né? Como ele podia ver o quanto inquietas eram suas filhas, decidiu enviá-las em um feriado para viver com um velho sábio que morava no topo de uma montanha e aprender com ele. Este homem sábio era capaz de responder a todas as perguntas que as meninas lhe perguntassem, sem dúvida. As duas irmãs, no entanto, decidiram testar o sábio, já estavam lá, né? De uma maneira maliciosa, danadinhas, para medir sua verdadeira sabedoria. Certa noite, começaram as duas a inventar um plano. Fazer ao sábio uma pergunta que ele não poderia responder. Como podemos... É a irmã, né? Como podemos atrair o sábio para a armadilha? Uma delas perguntou. Que pergunta podemos lhe fazer que ele não será capaz de responder? Isso foi a irmã mais velha que falou. Espere aqui que eu vou te mostrar. A irmã mais velha foi para a floresta e voltou rapidinho. Então ela foi atrás de alguma solução. Ela segurava a saia com uma bolsa e guardava algo nela. O que você tem aí? Perguntou então a irmã mais nova. A irmã mais velha colocou a mão na saia e mostrou à menina uma linda borboleta azul. Ai, ela é tão linda! O que você vai fazer com ela? Perguntou a irmã mais nova. Este será o nosso jeito de fazer ao sábio a nossa pergunta da armadilha. Nós vamos procurá-lo e eu vou segurar essa borboleta nas minhas mãos o tempo todo. Então pergunta ao sábio se a borboleta que tenho em minhas mãos está viva ou morta. Se o sábio disser que a borboleta está viva, aperto minha mão para matar a borboleta. Olha só a maldade. Se ele disser que a borboleta está morta, vou libertá-la. Por isso, não importa que tipo de resposta ele dê, sempre será errada. A irmã mais nova ficou empolgada com a proposta de sua irmã e assim ambas foram à procura do velho sábio. Ó sábio, disse a irmã mais velha, você poderia nos dizer se a borboleta que eu seguro em minhas mãos está viva ou morta? Ao que o homem sábio, com um sorriso travesso no rosto, respondeu. Isso depende de você. Ela está em suas mãos. Eu achei a resposta muito sábia também, né? Então, a forma, por que eu trouxe essa fábula, né? A forma de lidar com tudo à nossa volta está em nossas mãos. Né? A forma como eu quero falar com o outro, o resultado positivo que eu quero encontrar do outro, a forma positiva de eu olhar para a situação, para a mudança que acontece, depende de mim. Está nas nossas mãos isso. Né? E existem formas de fazer isso. Né? Então, essa parte do comportamento padrão da mudança, que eu comentei há pouco, é um dos pontos. Sair do ciclo vicioso e se tornar vítima. De achar que nada é bom, que nada acontece, ser negativista para as coisas. Olhe diferente. Né? É muito importante ter o nosso controle interno sobre as situações. Ter pensamentos e ações positivas. Ah, mas de vez em quando vem aquele diabinho do lado que fica colocando na minha orelha coisas negativas. Eu não consigo sair desse pensamento. Eu não consigo dormir. Eu não consigo isso, aquilo. Gente, quando você percebe que você está com esse pensamento negativo, comece a pensar em coisas boas. Tem um livro próximo de você
que tenha um livro, pode ser de autoajuda, pode ser momentos de sabedoria, a própria Bíblia. Livros que tragam coisas positivas para você. Como percebeu que aquela negatividade está chegando, vai lá e leia alguma coisa. Coloque uma música muito bacana, muito alto astral, que te traga coisas boas, com letras boas, positivas, não só ritmo bom, né? Cuidado com as letras que aparecem por aí. E também tem ações positivas. Comece a fazer coisas positivas para a sua família, para os seus amigos, para o universo. Né? Ações. Se mexa, pare de ficar só choramingando. Se perceber e se orgulhar da pessoa que você é. Agora dei umas bronquinhas, né, aqui puxando a orelha de vocês para algumas coisas, mas todos nós temos coisas extremamente positivas, coisas extremamente boas, nós somos pessoas boas, nós somos do bem. Acredite nisso. E comece a acariciar o seu ego, valorize tudo que você tem de bom. E todas as conquistas que você conseguiu, sem ficar se comparando com outras pessoas. Cada um tem seu potencial, tem seu momento. É comum as pessoas acharem que não fizeram coisas boas porque se comparam com pessoas de mais sucesso. Eu acho que essa fórmula é errada. Valorize tudo que você fez de bom e trace objetivos futuros para coisas melhores que você queira. Mas valorize tudo aquilo que você fez. Valorize. É importante isso, é muito importante. Tem hora que a gente fica esperando o outro nos dar valor, seja quem for esse outro, e o outro às vezes não percebe. Cuidado com o vitimismo, isso eu falei o tempo todo aqui, né? Que está ligado diretamente ao comportamento padrão. Cuidado com isso. Reflita sobre o que o momento trouxe de bom para você. Lembra logo no comecinho, quando eu falei, quando você está na empresa, numa situação nova, e todo mundo vê coisas boas e você não vê? Começa a perguntar para essas pessoas o que tem de bom, né? O que eu já falei, mas principalmente comece a perceber que esse momento novo, essa situação nova que você vive, o que ela te trouxe de bom? Ela trouxe coisas boas, gente. Ou foi salário, ou foi distância da empresa para casa, ou foi uma oportunidade, ou foi conhecer pessoas novas, ou foi diminuir o tempo, diminuir o estresse, enfim. Procure coisas boas que esse momento trouxe para você. Usar os meios disponíveis para conversar com amigos e familiares e falar de coisas boas também. Tem hora que está acontecendo situações ruins no mundo, ruins no país, e a gente fica falando só lembrando das coisas ruins. Lembre de coisas boas. Aconteceu um fato negativo, houve o falecimento de alguém, a perda de emprego de alguém, enfim, houve algo negativo. Ok, não é você fazer de conta que não existe o fato, em momento algum. Não é isso que eu disse, em momento algum do vídeo eu quero demonstrar isso, ok? Mas valorize todas as coisas boas. Fale de coisas boas. Pare de falar do ruim, do negativo. Pare de atrair coisas, negatividade, pensamentos pesados, né? Não é bom. Aliás, se estão gostando do vídeo, dá um like. Não esquece do like, isso é importante. Aprendi isso há pouco tempo. Usar a nossa inteligência emocional. Estou recapitulando um pouquinho. Use a inteligência emocional. Nós todos somos inteligentes, todos temos emoções e temos que administrar. Como que eu uso a inteligência emocional? Controlando os meus impulsos. Respira. 5 segundos, deixa a emoção negativa passar, não age por impulso e fale. Sempre se posicione, não engula um sapo, falem, mas falem respeitando o outro. Senão você vai ocasionar uma situação pior ainda, né? Sorria, agradeça. A gratidão é extremamente importante. Sorrir para as pessoas é importante. Agradeça. Agradeça você estar vivo. Agradeça o momento. Agradeça o universo. Agradeça a natureza. Agradeça a Deus, seja de qual for a sua religião. Se você não tiver religião também, agradeça de alguma forma. É muito importante a gratidão. Agradecer os amigos, reconhecer os outros. Isso é muito importante, porque você cria um ambiente muito mais agradável. As coisas ficam mais fáceis. Quando a gente olha para o mundo de uma forma mais leve, o mundo se torna mais leve e muito mais belo. Usar nosso tempo para o crescimento pessoal ou simplesmente relaxar.
importante relaxar também. Há pouco tempo eu morei na praia e também na roça. E o relaxar é muito bom. Só que agora não dá até, porque eu moro num lugar extremamente barulhento, né? Mas encontre formas de você também relaxar, mude o comportamento extremamente acelerado, tá? Para comportamentos onde você consiga assim, ter um encontro com você mesmo. Isso te ajuda muito em decisões importantes da sua vida, né? Olha, existem cursos práticos de yoga, violão, pilates. Gente, existem tantas coisas. Hoje em dia pela internet, YouTube, outros canais. Aí, nossa, as possibilidades são inúmeras. A gente está gravando esse vídeo em 2021. Né? Estamos saindo aí espero que saindo de uma situação de pandemia terrível e onde a internet ela está aí disponível para todo mundo, né? E as possibilidades de eventos gratuitos é gigantesca. Então a gente tem que aproveitar isso, não só nesse momento, mas em todos os outros. Lembre aquilo que você ama, hobby, que nem meu hobby começou com sabonetes e perfumaria. Se tornou um negócio também. Né? Você pode simplesmente fazer um hobby por hobby, andar de bicicleta, nadar, pintar, fazer crochê, tricô, caixas, desenhar, enfim. Né? Então, lembre aquilo que você tem amor e faça isso para você conseguir relaxar. Participe de palestras online, essa que eu estou fazendo com vocês é online. Livros, leia. Tem livros também pela internet, tem livros físicos, leia alguma coisa. Assista filmes, ouça músicas, dance, seja feliz, né? Isso é muito importante, isso ajuda no processo de mudança. Você olhar tudo que acontece à sua volta de forma positiva. Toda mudança gera mudança. E isso é bom, pois faz você rever muitos lados da vida e com isso criar a coragem de jogar fora muitas coisas que não servem mais. Isso é um mindset de crescimento, que é quando você tem uma crença fortalecedora, né, de crescimento, né, um pensamento positivo. Use sempre a inteligência positiva. Elimine todo e qualquer sabotador, críticos internos, tudo aquilo que pode te atrapalhar. E diga um tchau porque nós chamamos de crenças negativas. Sabe os pensamentos negativos? De novo, de cair no vitimismo? Então, põe isso para fora, isso atrapalha em todo qualquer processo de mudança. Como que eu vou ter um pensamento, um olhar positivo para a mudança se eu fico só me achando um coitado ou uma coitada? Muda o pensamento. Uma certeza que eu tenho é que o sol nasce no leste e se põe no oeste, que depois do dia vem a noite e que o tempo não para. Isso é a única certeza. A mudança, ela está nas nossas mãos. A borboleta azul está ali, né? A nossa mãozinha bonitinha. Você vai decidir o que fazer com ela. É você que decide. Não sou eu, não é quem está do seu lado. É você que decide o que vai fazer. Eu vou apertar a coitadinha, eu vou soltar e libertar. Nessa palestra que eu fiz aqui com você, vou chamar de palestra, foi um pouquinho até longa, peço desculpas aí, que eu falei que ia ser rápida, acabou ser um pouquinho fora, mas assim, é muito importante que você acredite no seu potencial, que você acredite que você pode, mas não só acreditar, porque só acreditar não adianta, nós temos que ter ações, né? Então, para eu ter uma situação de vida melhor, de relacionamento melhor, de convívio com outras pessoas melhor, eu preciso ter pensamentos positivos e ações positivas para que isso aconteça. Então você usar a inteligência emocional, você sair do comportamento padrão, você começar a perceber o quanto você é negativo ou não para algumas coisas, mudar a forma de agir, isso vai te ajudar bastante. Tá? Eu tenho diversos outros cursos que podem vir ajudar você. Eu tenho trabalho com comunicação assertiva, eu trabalho com administração de conflitos, eu tenho cursos diversos para a área de liderança, eu tenho cursos direcionados a mulheres também sobre liderança.
Alguns cursos vão gradativamente entrar no canal gratuitos, mas outros são cursos pagos. E também tem um trabalho de coach e mentoria, que é um trabalho direcionado, individual, né, que você pode estar me consultando aí para que a gente possa, aí eu passo os valores e você me diz o que você gostaria de trabalhar, tá bom? Trabalho de coach e mentoria são sessões, varia de 2, 3, 10, depende muito da situação, mas a gente vai estar conversando. Eu vou passar um slide agora, onde eu tenho todos os meus contatos. Então, eu tenho uma página na internet, que é taniazarpelão.com.br, que ali também você pode entrar em contato comigo. Eu tenho Facebook, LinkedIn, o meu WhatsApp, né? Onde mais? O próprio canal do YouTube e o Instagram, né? Então, tem várias formas de vocês entrarem em contato comigo, mas eu sinceramente espero que esse pouco que eu falei com vocês façam que vocês, seja uma sementinha que vocês precisam estar adubando aí para conseguir cada vez mais se relacionarem melhor e terem uma resistência menor às mudanças e que com isso o caminho de vocês fique cada vez mais aberto e mais feliz. Então, se vocês gostaram do que foi feito até aqui, então por favor, novamente, um like. Compartilha aí com as pessoas que vocês acreditam que o que eu falei possa ajudar de alguma forma e qualquer dúvida coloque nos comentários que eu responderei, né, o mais rápido que eu puder. Então seria isso, sejam felizes e até o próximo vídeo.